Deitado eternamente penso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulgura só o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus e sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, ó salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à lua, pretende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gentil, pátria amada Brasil. Pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso grito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, maravilhoso, e teu futuro espelha essa terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente penso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus e sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, ó salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à lua, pretende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gentil, pátria amada Brasil.
Bom dia a todos, eu sou Carlitos Delfino, do jornal Vale Notícias. Estamos iniciando mais uma edição do jornal Vale Notícias. Estamos aí no dia 16 de fevereiro de 2022. Faltando aí pouco mais aí de 7 meses para as eleições de presidente da República, para você, né? Para nós brasileiros escolhermos o presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais. No dia 2 de outubro, nós temos a responsabilidade, nós brasileiros, temos a responsabilidade de eleger os nossos governantes para comandar o país de 2022 até 2026. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos lançando aqui no jornal Vale Notícias para você votar, né, em candidato ficha limpa, em candidatos que você possa confiar. Isso é muito importante, porque o que nós estamos vendo hoje no nosso país é uma brincadeira. Se você for puxar a ficha de candidatos a governadores, senadores, pré-candidatos a governadores, senadores, deputados federais e estaduais, você vai ver que muitos mesmos ali respondem vários processos por crime de corrupção, formação de quadrilha, falsidade ideológica, crime contra a administração pública. É muitos crimes. Todos estão aí no governo há vários anos, metendo a mão no dinheiro público. Isso não pode acontecer. No dia 2 de outubro, nós brasileiros, nós temos aí a obrigação de banir esses larápios do dinheiro público da política. Hoje está muito fácil, mas está muito fácil mesmo da gente verificar aí, e você ver quem é o candidato ficha suja e o candidato ficha limpa. Pega o nome completo desses candidatos, joga lá no Google, e o Google vai te mostrar quantos crimes esses candidatos respondem, ou aqueles que não têm crime também, né, que é candidato ficha limpa. Nós temos que passar o Brasil a limpo. Não podemos mais aceitar o Brasil ser comandado por bandidos. No dia 18, ou no dia 2 de outubro de 2018, nós, brasileiros, escolhemos aí o candidato Jair Bolsonaro a presidente da República. Eu acho que já foi meio caminho andado. Por quê? Porque já tem mais de 3 anos que o Bolsonaro assumiu o governo federal e a gente ainda não ouviu falar, ou alguém falou que o Bolsonaro tivesse envolvido em algum crime de corrupção. Isso é importantíssimo demais. Agora precisamos escolher senadores também, ficha limpa, deputados estaduais, ficha limpa, deputado federal, ficha limpa, para comandar o nosso país. Porque o nosso país é um país riquíssimo, é um país de povo honesto, trabalhador, de povo cristão. Hoje 90% da população brasileira é cristão, né? Ou seja, é evangélico, é católico, tem os princípios bíblicos, tem os princípios evangélicos, tem os princípios de cristão. Isso é que é importante. Não vamos deixar ser levado por medotas, porque nós estamos vendo aí, vários pré-candidatos a presidente da República, a governadores de estado,
a senadores, deputados federais e estaduais, que é candidato de esquerda, ou seja, comunistas. E nós não podemos deixar o Brasil ser comandado por comunistas. Basta você ver aí, né, os países aí que estão sendo comandados por comunistas estão totalmente aí vivendo em extrema pobreza, como a Venezuela, a Argentina. A China não dá para você ver se ele está pobre ou não, porque eles não deixam nem filmar lá dentro, né? E outra, é um país que não respeita a opinião. Lá na China, se você abrir uma Bíblia, com certeza você vai ser levado aí para ser executado, você vai ser morto. Pode ter certeza disso. Então nós não podemos aceitar o Brasil cair na mão de comunistas. Nós temos que aceitar o Brasil, nós temos que votar para que o Brasil esteja na mão de pessoas cristãs, pessoas que temem a Deus. Isso é que é importante. Está aí. No dia 2 de outubro, nós temos essa responsabilidade de estar votando em candidato ficha limpa para governar o nosso país. Eu sempre disse o seguinte: o dia que o Brasil conseguir eleger candidatos a presidente da República, senadores, governadores, deputados estaduais e federais, ficha limpa, o Brasil em pouco tempo vai dar um salto muito grande em sua economia e vai ser um país de primeiro mundo rapidamente. Pode ter certeza disso. Então está aí muito próximo, 7 meses voa. Daqui uns dias é dia 2 de outubro. E com certeza você vai escolher aquele candidato que vai estar governando o nosso país por mais 4 anos. E com certeza, se for honesto, nós vamos ter um país de primeiro mundo logo, logo. O Brasil é um dos maiores países do mundo, um dos melhores países do mundo. Aqui, tudo que se planta, colhe. No Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, não tem nevada, não tem nada. Aqui no Brasil, o que falta é governos honestos, governos que aplicam o dinheiro correto dentro da saúde, educação, nas áreas de maior necessidade. É o que nós precisamos aqui no Brasil. Então, dia 2 de outubro, você é responsável por isso. Ou de ter um país próspero, para mim, para você, para nossas famílias, o nosso município, o estado, o Brasil. Você é responsável por isso. Pode ter certeza disso. Então, vamos aí, né? Dia 2 de outubro, escolher os candidatos ficha limpas. Candidatos que realmente tenham compromisso com a nação. Não compromisso com seus cabos eleitorais, compromisso aí com familiares, né? Compromisso aí com pessoas corruptas, com empresários corruptos. Não. Nós precisamos de governantes que tenham compromisso com a nação. Compromisso que realmente vai levar a nação brasileira a um país de primeiro mundo, assim, num prazo muito curto de tempo. Gente, eu tenho observado aqui alguns comentários e eu tenho observado que um dos maiores comentaristas hoje no Brasil, inclusive, ele trabalhava na CNN, e todos nós sabemos que a CNN, a Globo e alguns outros órgãos de comunicação aí, faz oposição ao governo Bolsonaro, né? Então ele nunca deixou ser levado por isso, e por isso ele foi demitido, né, da CNN. E ele tem um canal de YouTube do qual ele fala várias vezes, né, sobre a situação nossa do Brasil.
Então vamos ouvir aqui o Carlos Capola, que ele é o Carlos Capola, né? Eu esqueci de falar o nome dele. Então vamos ouvir o que ele fala e o que também os entrevistados dele falam. Isso é muito importante, presta atenção. O do Brasil prefere o imoral. O principal... Em circulação no país apoia o imoral. A mais alta corte da nossa justiça legitimou o imoral. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos. É um Orcrim, é uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Lula é um grande aliado de ditaduras socialistas e defende ideias como controle da mídia, estatização da economia, aparelhamento do Estado e abolicionismo penal. Se votar, você vai ver. Os ladrões vão governar esse país mesmo. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai comer as galinhas. Não existe um Lula liberal, não existe um Lula responsável e não existe um Lula honesto. Então está aí, né, gente? Olha, isso é muito importante a gente ver uma pessoa igual o Carlos Capola falar sobre essa situação. É porque ele é uma pessoa que realmente acompanha toda a programação dos governos. Então, isso aí é importante demais. Por quê? É Lula não. Agora voltar para a Ásia, vamos falar com o Márcio Gomes, porque tem um vídeo absurdo da China que está causando revolta nas redes sociais. Márcio, a gente chegou a ver um trechinho que agora há pouco são funcionários de um banco apanhando e parece que estão apanhando porque eles não cumpriram as metas, né? Que história! Exatamente, Ana Paula. Essas imagens foram gravadas com um telefone celular e são chocantes. Foram divulgadas na internet por um jornal chinês. Vou explicar. A cena mostra 8 funcionários de um banco de Shanxi. É uma cidade que fica no norte da China. Eles estão sendo questionados sobre por que tiveram um desempenho ruim no trabalho. São 4 homens e 4 mulheres. A imagem é muito clara. Logo depois, começa o espancamento. Um de cada vez, com o que parece ser uma vara de madeira. Outros funcionários assistem essa cena. O banco afirmou que contratou uma empresa terceirizada responsável pelo treinamento para melhorar a performance dos funcionários. O homem que aplicou os castigos pediu desculpas e 2 diretores do banco foram suspensos. Alguns funcionários dizem que, além do espancamento, o tal do treinamento previa também raspar o cabelo dos funcionários que não cumprissem as metas. Chico e Ana Paula. Nossa, isso é tortura, né? No treinamento. Que ignorância, que absurdo. Porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem curso, tem dó de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. E isso só é possível pela organização política chinesa. Eu pensava muito grande na minha relação com a China. Olha, gente, então está aí, né? Olha aí para você ver. A China é um dos países mais potentes do mundo. Mas olha aí para você ver como é que é governado o país. Lá, por exemplo, se você trabalha numa empresa, como falou aqui, né? Aqui na reportagem, se você trabalha numa empresa, você tem que ter uma meta a cumprir. E essa meta não é pouca coisa, não. É muita coisa. E quando você não cumpre, você vai lá para um local lá, e ali você é torturado, é espancado. Por quê? Porque você não deu conta de cumprir a meta. É uma situação de ditadura terrível, de espancamento, de tortura, execuções, né? Esta é a China. Esta é a China do qual você mesmo viu aí o ex-presidente Lula falando, elogiando, né, a China. Isso é abominável. Isso não existe uma coisa dessa nos tempos de hoje, né? Uma pessoa que se diz ser candidato a presidente da República aqui no Brasil, né, é com esse tipo de mentalidade. Não podemos aceitar isso. Vamos ver aqui agora uma outra situação aqui, que nós vamos ver a questão da Venezuela. Da Venezuela. Hoje, milhares de venezuelanos estão fugindo da fome lá na Venezuela. Estão fugindo do regime
de comunista da Venezuela. Ou seja, quem governa a Venezuela o presidente, ele é comunista, né? Ele é de esquerda. Então vamos ver agora a situação da Venezuela hoje é triste. Mas fique atento aí para você ouvir isso aí. Fique atento porque, na verdade, é bom a gente ficar sabendo dessa situação. Por quê? Em um país marcado pelas práticas de um governo autoritário, a Venezuela. Diante da... Retratos do desenho. Hiperinflação, fome e miséria extrema. Cenas de uma crise humanitária que já dura anos. De acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional, a Venezuela deve terminar o ano de 2021 como o país mais pobre da América Latina. Por isso, muitas famílias encontram na fuga a única solução. A cena se repete há alguns anos. Desde que a crise humanitária se agravou na Venezuela, a cidade brasileira de Pacaraima, na fronteira, foi tomada por imigrantes venezuelanos. A fuga. Nós estamos exatamente na linha que separa o Brasil da Venezuela. Essa é considerada uma fronteira seca, porque basta dar um passo para mudar de país. Os venezuelanos que fogem da miséria deveriam, teoricamente, passar por aqui. Mas como o ditador Nicolás Maduro mandou fechar a fronteira, a única alternativa são as estradas clandestinas que passam em meio à selva. Quando chegam aqui no Brasil, os venezuelanos estão famintos, doentes e desesperados. A fronteira oficial termina nos postos da polícia. Mas a divisa entre os dois países continua, quase invisível e fácil de cruzar. Ali no meio do mato, a gente começa a perceber algumas pessoas que estão vindo em direção ao lado do Brasil. O fluxo de venezuelanos não para. Este grupo é formado por 9 pessoas. Uma delas carrega um colchão. A alguns metros aqui da fronteira com a Venezuela, a guarda bolivariana restringe a passagem dos venezuelanos que querem vir para o lado de cá. Por isso há trincheiras, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, com soldados que observam as pessoas que mesmo assim fogem a pé, com malas e sacolas, por trilhas como essa aqui. A agonia dos venezuelanos só termina quando eles avistam a bandeira do Brasil, do lado de cá. Ali os militares da Guarda Nacional Bolivariana. Os guardas parecem fazer vista grossa para o tráfico ilegal de venezuelanos. Ali a gente vê mototaxistas trazendo pessoas, outras pessoas chegando com malas a pé. Apesar de clandestinas, as trilhas não são difíceis de enxergar. Os caminhos todos passam por essa imensa planície que se estende a perder de vista. Passamos por um deles. É peligroso por cá não? Não, tranquilo. Tranquilo? Em uma dessas trilhas, cruzamos... Gente, é triste demais essa situação. Olha, um país que há 5 anos era um dos países mais ricos da América Latina, 90% da população está vivendo na extrema pobreza, passando fome. Pessoas que tinham salário ali, renda aí de 30 salários mínimos, ou seja, 30 mil reais, hoje está passando fome. Olha, um regime comunista, um regime de ditadura, não é fácil. Só quem já viveu na pele sabe. Aqui, as famílias estão fugindo da Venezuela
com crianças, quando tem condições de fugir, né? Porque o governo lá também persegue, não deixa fugir não, tem que ficar lá passando fome, mas tem que ficar. Mas aqueles que conseguem fugir aqui para o Brasil é um país humano demais, porque já tem milhões de venezuelanos aqui no Brasil sendo acolhidos pelo Brasil. Inclusive aqui na nossa cidade mesmo já tem, né? A gente já vê muitos venezuelanos aqui também na cidade de Ceres. Mas isso aqui é uma lição, como aquele que nós vimos da China também, agorinha, né? Lá você tem que cumprir meta, você trabalha numa empresa grande e tudo, mas você tem que cumprir meta. Se você não cumprir, você é espancado, torturado e às vezes até morto, executado. E a China tem o apoio, né? Tem o apoio aí do presidente, do pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E também todos nós sabemos que o Lula é parceiro, sempre foi parceiro da Venezuela. É o país também comunista, que também a população está passando fome. Infelizmente, essa é a situação. Nós estamos aí, como eu disse, próximo aí às eleições. Dia 2 de outubro tem eleições para presidente da República, para governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Fiquem atentos, fiquem atentos, fiquem atentos, porque o Brasil é um país muito rico, um país muito bom. Mas se cair na mão de comunistas, se cair na mão de esquerdistas, você pode ter certeza que aqui, ó, o exemplo da Venezuela, 5 anos era um país totalmente independente, era um país rico, né? Exportava petróleo, hoje tem que importar. Então, é muita diferença, tem que ter muito cuidado. Dia 2 de outubro está aí. E nós, brasileiros, nós temos a responsabilidade de votar em pessoas ficha limpa. Observe bem a ficha dos nossos candidatos, gente. É facinho. Hoje o Google te dá essa oportunidade. Você que tem um celular, um computador, coloca o nome completo lá dos nossos pré-candidatos aí e vê. Se for ficha limpa, for ficha suja, tira esse camarada do mapa. Some com ele, porque se ele já é acostumado a furtar o dinheiro público, ele não vai parar não, ele vai continuar. E nós temos muitos candidatos ficha limpas, temos muito. Então a gente tem que escolher o melhor, escolher o honesto, escolher o competente para governar o nosso país. Não vamos deixar o país cair na mão de comunistas. Hoje, o que a gente observa aí, tem muitos pré-candidatos aí, centenas de pré-candidatos aí, a governadores, deputados estaduais, federais, senadores, que é comunistas. Temos pré-candidato a presidente da República, que também é comunista. Então fiquem atentos, além da ficha suja, para você olhar e não votar em candidato ficha suja, também ver também qual é o tipo de pensamento desse povo. Se tiver pensamento de comunista, tem que vazar fora. Um candidato que realmente atenda às necessidades da população brasileira. Um candidato cristão, temente a Deus, né? Que seja evangélico, católico, mas que seja um candidato temente a Deus. Que com certeza nós vamos ter um país de primeiro mundo o mais rápido possível. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre a questão da Venezuela. Cruzamos o caminho de Gênesis e sua família. Na Bíblia, Gênesis é a origem de tudo. A Gênesis que conhecemos busca um recomeço. Gênesis, o filhinho Gabriel e o marido Alessandro vieram com mais 7 pessoas, 4 adultos e 3 crianças. E agora, que te parece chegar acá em Brasil e ver esta multidão de venezuelanos? Vai, passar em trabalho em Venezuela, acá, melhor aqui. ¿Es mejor acá? ¿Qué te esperas de vivir acá?
trabajar, tener mis cosas para dar mi vida. Os 5 dias na estrada foram muito difíceis. A família deixou a cidade venezuelana de Barcelona e percorreu 900 quilômetros para chegar ao Brasil. Día caminando, viendo cola, broma. ¿Por qué viajaste a Brasil? Porque allá no hay nada así, ¿no? ¿Por qué? No, tengo mi filho, entonces allá no encuentro trabajo, no encuentro nada. Aqui, o Exército Brasileiro organiza a chegada dos imigrantes venezuelanos. É uma multidão. Entre 400 e 600 pessoas entram aqui diariamente e passam por uma triagem. Como já está no final do dia, essas pessoas aqui não conseguiram ser abordadas pelo Exército. Então elas vão ter que passar a noite ao relento aqui na rua. Dona Vera tem 81 anos e encarou 10 horas de estrada para sair da Venezuela. Bueno, por mi nieta, que mi hija se quiso venir para que estudien y una mejor calidad de vida pues, para las niñas, porque yo soy la vieja, a mí no me importa, ¿ves? Enquanto não chega a vez dela, na triagem, aproveita para fazer um corte de cabelo. Um luxo que era impossível pagar no país vizinho. Como se siente em Brasil? Bueno, vengo llegando feliz. Os imigrantes venezuelanos que cruzam a fronteira precisam passar por um processo longo na Operação Acolhida. Desde 2018, o Exército Brasileiro auxilia os imigrantes para que se regularizem e sigam daqui para outras regiões do país. É a chamada interiorização. A noite cai. Com ela vem a preocupação. Quem está na fila até esta hora já sabe que não vai conseguir dormir no abrigo. Este grupo se instalou debaixo de uma árvore. Uma lata de tinta serve de panela e o jantar de hoje só é possível porque comerciantes do entorno doaram pacotes de macarrão. Gente, ainda tem aqui cerca de 10 minutos ainda dessa reportagem que fala dessa triste situação da população venezuelana, que está passando aí por extrema pobreza, fugindo da Venezuela para todos os países, mas principalmente aqui para o Brasil, né, que faz fronteira com a Venezuela. Não sei se vocês ouviram aí, cerca de 600 pessoas entram no Brasil por dia, fugindo da fome da Venezuela. Eu quero aí te pedir que você compartilhe o máximo esse vídeo, porque ele também está no YouTube, né, do Vale Notícias. Compartilhe e também inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Olha, se você soubesse a importância do seu voto no dia 2 de outubro, você procuraria se entender mais, interar mais sobre a questão de cada candidato aí, que é, por exemplo, candidato a presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Não vote em candidato ficha suja. Faça isso. Por quê? Porque você vai ver lá, tem candidato aí a governo, a senadores, deputados estaduais, até presidente da República, que responde 20 processos. Mas é candidato. A nossa lei, ela é tão falha, que esse pessoal continua candidato e se eles vencerem, eles vão assumir o mandato. A única oportunidade que nós temos é no voto, tirar esse pessoal no voto. Essa é a única oportunidade. A gente vê tantas propagandas bonitas aí, não denuncia crime eleitoral, porque o crime eleitoral é muito pesado, mas só que ninguém cumpre, a lei não cumpre, né? Dar, receber ou oferecer é crime eleitoral. É a perca do mandato, multa e fica inelegível por 8 anos. Mas dificilmente acontece isso aqui no Brasil. Então nós temos que resolver essa situação no dia 3 de outubro, no voto.
Não vamos confiar em ficar denunciando isso e aquilo que não vai resolver. Depois que a pessoa é eleito, você não consegue tirar ele do poder. Porque as leis brasileiras são muito falhas. A melhor lei é a que o povo faz, é a das urnas, colocando pessoas competentes, honestas, ficha limpa, né? E nós temos também que dizer o seguinte, que todo o poder emana do povo. O povo coloca, o povo tira. E outra coisa também, se tem corrupto lá, senadores, deputado federal, estadual, governadores, é porque nós elegemos, né? Porque foi nós que colocamos ele lá. Nós também somos culpados, nós também temos culpa de ter um país governado por corruptos. Então vamos tirar essa culpa da nossa cabeça. Eu sei que agora nós temos muitos jovens, né? Por agora, esse negócio da lei ter autorizado jovens de 16 anos votarem, esses jovens têm uma mentalidade muito bem formada para a economia. Hoje os jovens estão muito bem atentos à questão da internet. Então, os jovens hoje podem decidir uma eleição. Então, fiquem atentos em candidato ficha limpa. Vote em candidato ficha limpa. Os candidatos ficha suja, some com esse povo, gente. Esses larápios do dinheiro público, eles não podem governar o nosso país. O nosso país não merece esse tipo de coisa. Nós temos aqui, no nosso país, no Brasil, pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que às vezes é até obrigado a envolver no mundo do crime para dar uma alimentação para a família, por estar passando fome, por estar passando por necessidade. Enquanto esses larápios do dinheiro público aí, ó, tem trilhões de dinheiro em paraísos fiscais rodeados aí pelo mundo. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. No dia 2 de outubro, nós precisamos eleger candidatos honestos e competentes. Dia 2 de outubro, como eu disse, todo o poder emana do povo. O povo coloca, o povo tira. Olha, nós demos um passo importantíssimo em 2018. Importantíssimo. Que foi eleger um presidente da República ficha limpa. Que não tenha envolvimento com corrupção. Tanto é que já tem mais de 3 anos, né, que ele está governando o Brasil, e a gente não vê falar em caso de corrupção do Bolsonaro. Porque se tivesse, você poderia ter certeza que o mundo todo estava sabendo. Porque 90% da imprensa brasileira faz oposição ao Bolsonaro. É contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não tira dinheiro do povo, né, que está passando necessidade por causa dessa pandemia e outras coisas mais, para dar para a imprensa, principalmente a Globo, que sempre viveu às custas do dinheiro público. CNN também, que é uma instituição aí, né, também é contra a Globo. Faz oposição, é contra a Globo, não, é contra o Bolsonaro. Faz oposição ao governo Bolsonaro, porque também não tem dinheiro público. Então fiquem atentos no que falam. Porque se acaso o Bolsonaro tivesse envolvido aí em questão de corrupção, você pode ter certeza que o mundo inteiro estava sabendo. Se ninguém fez nenhuma denúncia de corrupção, alguma coisa assim, é porque não tem. Agora eu estou falando de corrupção, mas você esquece aquela CPI da mentira lá, né? Aquela CPI da Covid. É brincadeira. Quando você vê aquele Renan Calheiros aí que responde por 20 processos de corrupção, formação de quadrilha, peculato, um cara de trem aí, e ser o relator de uma CPI é brincadeira. O Brasil realmente, quem tem que resolver a situação do Brasil somos nós. Quando você vê um Renan Calheiros daquele ali, sendo o relator de uma CPI, gente, ó, morreu, acabou a moral. Não tem mais nem como comentar uma situação dessa. Eu acho que para ser um relator de uma CPI tinha que ser pessoa íntegra, pessoa que realmente não tivesse nenhum problema com a justiça, não tivesse problema, inclusive envolvimento com corrupção. Então já começou errado e está tudo errado, todo dia
neguinho lá no STF. Agora mesmo eu vi uma entrevista aqui com um do presidente. O que acontece? Essa CPI, essas representações que está sendo feita lá, está sendo tudo arquivada. É sem procedência, não tem procedência. É só mesmo para fazer política contra o Bolsonaro. Mas, na verdade, eu entendo que eles estão fazendo política contra eles. Porque a população brasileira não acredita nessa questão. Cadê o dinheiro que o Bolsonaro mandou no início da pandemia para os municípios, para os estados? Ninguém sabe, sumiram. Mas uma hora vai aparecer. Depois que passar essa pandemia, que a Polícia Federal tiver condições de trabalhar, investigar direitinho, vai aparecer. Vai aparecer muitos prefeitos, né, que sumiram com dinheiro público. Vai aparecer governadores, né, vai aparecer, você pode ter certeza. Mas o que o presidente tinha que fazer, ele fez. Passou dinheiro para esses municípios, estado assim, de rodo. Por quê? A Constituição Federal, ela é clara. Em caso de pandemia, catástrofe, essas coisas, o governo não pode, não precisa fazer licitação. Ou seja, se for fazer licitação, até fazer já morreu todo mundo. Então ele foi passando dinheiro. O nego chegava, mandava o ofício aqui, nós estamos precisando de 100 milhões. Por causa disso ou daquilo, ele mandava o dinheiro, tanto, mandava o dinheiro. Agora ele é culpado? Ele é culpado dos caras terem afanado o dinheiro? Ele é culpado dos caras terem esses larápios aí do dinheiro público e ter metido o dinheiro no bolso? Não. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Vou dar só um exemplo. Se chega alguém aqui para mim, fala, ó, Delfino, eu estou passando necessidade, eu preciso de uma cesta básica. E eu com boa intenção vou ali e compro uma cesta básica para essa família, para esse cidadão, ele vai ali na esquina e vende ela ou troca a troco de bebida, droga, alguma coisa assim, eu sou culpado? Não, eu fiz a minha parte, fiz com boa intenção. Agora, se ele pegou a cesta básica e trocou a troco de droga, de bebida, ou vendeu, fez alguma coisa, eu não tenho mais culpa, né? Eu fiz o que eu deveria fazer. Então é isso que o Bolsonaro fez. Ele fez o que deveria fazer. Passou o dinheiro para os municípios e os estados. Essas pessoas que morreram aí, se o município e o estado tivesse aplicado o dinheiro como manda a lei, não teria morrido nem a metade. Pode ter certeza disso. Nem a metade teria morrido. Porque demoraram demais a aplicar o dinheiro, demoraram demais a criar leitos de UTIs. Enquanto isso, o povo ia morrendo. Por isso que eu falo, ora, dia 2 de outubro, vamos votar em candidato ficha limpa. Vamos votar em candidatos competentes, que não tenham nenhum problema de corrupção. Isso você pode ter certeza que a partir dessa data que a gente escolheu os nossos representantes, senadores, governadores, deputados estaduais, federais, ficha limpa, nós vamos ter um país de primeiro mundo rapidamente. Você pode ter certeza absoluta. Agora eu não quero um país, o Brasil, sendo comandado aqui, né, por um comunista, por um governo de esquerda, né? E nós sabemos que aqui no Brasil tem muitos pré-candidatos aí que é de esquerda, inclusive comunista, e é amigo pessoal desses governos aí, né? Da Venezuela, da Argentina, de Cuba, da China, né? Então a gente tem que ficar atento para isso. Vamos ficar atentos. Tem muita gente que fala, poxa, mas eu não gosto de política. Eu não entendo de política, eu não gosto, mas passa a entender e passa a gostar, porque queira ou não queira, gostando ou não, nós, principalmente pessoas pobres, classe média, nós dependemos demais de política, nós dependemos da saúde pública, né? Porque você tem aí 6, 7 mil reais para pagar por dia no leito de UTI, para um familiar seu, até para você mesmo, se acaso for necessário. Não tem, ninguém tem. Eu acho que pouca gente tem esse dinheiro, né? Você teria condições de pagar em um colégio particular para o seu filho cerca de R$ 1.200, R$ 1.300, cerca de um salário mínimo? Também pouca gente que tem. Então nós dependemos muito, mas muito mesmo, do poder público, do prefeito, do governador, do governo federal, principalmente do governo federal, que é o que comanda, né, o INSS. É o que
repassa o dinheiro para os municípios e para os estados. Então, muito cuidado aí na hora de votar. Muito cuidado. No dia 2 de outubro, vamos votar em candidatos ficha limpa. Eu estou fazendo um texto, logo depois aqui do YouTube, eu coloco um texto no YouTube para explicar melhor como você deve proceder para você votar em candidato ficha limpa. Vamos continuar aqui então, tem só mais 8 minutos aqui dessa entrevista que é feita. Aliás, não é entrevista, é um documentário feito sobre a situação da Venezuela hoje. A Venezuela nós temos aqui um pré-candidato a presidente da República que é amigo pessoal lá, né, daquele pessoal da Venezuela, de dentro da casa daquele povo. Com certeza deve copiar lá o mesmo programa de governo daquele pessoal lá e da China. Mas, mais uma vez, dia 2 de outubro, procure votar em candidato ficha limpa. Larga esses larápios para lá. Esses larápios do dinheiro público, some com esse povo. Some com esse povo. Porque eles não querem outra coisa a não ser te ver você cada dia mais pobre, cada dia mais doente, sem educação, sem nada. Porque este é o comportamento de governo comunistas. Pode ter certeza. Vamos ouvir mais um pouquinho aí esse documentário que fala sobre a pobreza na Venezuela. São quantas pessoas para comer? 9 niños y 6 adultos. Toda essa comida que tiene alcanza para todos. Estamos viendo que si está buena la comida. 4 famílias montaram um acampamento improvisado. Mileide está aqui há 2 semanas. Toda noite ela e os 2 filhos se deslocam até a rodoviária de Pacaraima para dormir. O sea, se me hace un poco más incómodo porque, o sea, quiero tener la comodidad como un techo, una casa, que ellos se puedan sentir cómodos y yo también, porque esto es muy complicado. A família de Gênesis também não conseguiu uma vaga. A primeira noite deles no Brasil foi na rua. E tudo fica ainda mais difícil com um bebê nos braços. Sem banho, desde que saíram de casa, eles param no riacho de uma pedreira. A água suja com rejeitos de minério é a única opção para se refrescar e lavar as roupas. Muita dificuldade para banhar tu hijo. Demasiada. Gabriel sofre com a água gelada. Mas só ele no grupo tem o alimento garantido, graças à mãe. E hoje não há nada para comer? Não. Está chorando? O que se passa, Gênesis, em tua cabeça? Está emocionada? Sí, estoy emocionada porque estoy aquí. Com dificuldade para uma mamá. As roupas estendidas às margens do riacho secam. Sinal de que é preciso seguir em frente. A família retorna para a fila. Qual a maior preocupação? Bueno, andaba preocupado por la cola, la broma, los papeles para sacar a menino. São muitas horas de espera. Antes de ter acesso ao abrigo, os imigrantes precisam fazer um primeiro cadastro na base militar. Esse é o pontapé inicial para a interiorização. E a sorte finalmente vira. Alessandro chama todo mundo às peças. A foto que marca a entrada no abrigo lembra muito um registro que poderia estar em um álbum de família. Alessandro recebe as senhas que todos usarão
pelo processo de regularização no Brasil. Elas vão ser abrigadas, né, um abrigo temporário, no qual elas vão receber uma alimentação, né, serão acolhidas, passarão a noite de sono ali tranquila, e no dia seguinte elas vão tomar o café da manhã e prosseguir na jornada dela de ou ser interiorizada ou ser transferida por um abrigo em Boa Vista. Os passos seguintes são uma maratona. Boas tardes. Com a pandemia, o protocolo determina que um dos membros de cada família faça teste de Covid. O resultado deu negativo, agora é só entrar a vacina. Graças a Deus. O processo em Pacaraima termina com a liberação para o abrigo e a certeza de um lugar seguro para passar a noite. Como se sente agora que vamos para o abrigo? Bien, gracias a Dios. A los meninos también, a bañar, comer. ¿Y tus nenes, cómo se sienten? Yo me siento bien porque estoy abajo de un techo con mi familia. Quando deixam Pacaraima, os venezuelanos vêm para Boa Vista, a capital de Roraima, e entram em abrigos como este. Neste momento, mais de 9.000 venezuelanos estão espalhados em abrigos por toda a cidade. Mas desde o início da Operação Acolhida, em 2018, mais de 60.000 venezuelanos já foram atendidos. Logo depois, interiorizados para os estados brasileiros e o Distrito Federal. O desespero é muito grande, principalmente quem está chegando há mais pouco tempo, que faz muito tempo que não come, uns 2 anos que não come carne, as crianças que não tomam leite. Então a situação alimentícia deles, muitos chegam com um grau de nutrição muito baixo, né? Só na fronteira foram atendidos quase 2 milhões de imigrantes e refugiados venezuelanos desde 2018. São pessoas como a Dona Vera, Mileide, Gênesis, gente que foge da fome, gente que quer recomeçar. É isso aí, gente. É triste. É muito triste você saber que um país que há 5 anos, era um dos países mais ricos da América Latina, hoje se encontra nessa situação. Por quê? Porque escolheram um governo comunista, um governo que governa para ele, um governo que governa por seus capachos e abandonou a população. Vocês ouviram aí, mais de 1 milhão. Hoje, o Brasil já acolhe mais de 1 milhão, né, de venezuelanos. E como eu já disse, você vê a distância que está a Venezuela aqui do Brasil, principalmente, não, do Brasil não, aqui de Ceres e região. Hoje nós se depara de vez em quando aí com venezuelanos aqui em Ceres, Rialma, na região aqui do Vale do São Patrício. E o Brasil é um país muito grande, né? Então, esse cadastro aqui de pessoas que entram aqui no Brasil, que é feito pelo Exército Brasileiro, ele é um cadastro muito bem feito, né? Então, o que acontece? Mais de 1 milhão de venezuelanos já foram cadastrados para ficar aqui no Brasil, até passar essa situação da fome ali na Venezuela. Mas, segundo os economistas, as pessoas que entendem, disse que a questão na Venezuela é irreversível. Não tem mais comida para o povo, o supermercado não vende mais, o que vende já foi saqueado, porque o povo está passando fome. E o governo, em vez de arrumar ali uma solução para a população, manda executar o povo, manda matar, né? E colocam nas ruas. Muito triste. Por isso é que nós estamos aqui. Olha, todo dia eu vou fazer esse programa, de 11 da manhã ao meio-dia. Estamos até passou 10 minutos aqui do programa. Mas todo dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí.
sobre a importância do seu voto no dia 2 de outubro deste ano. Para você ficar atento na questão de votar em candidatos ficha limpa. Os candidatos ficha suja, esses larápios do dinheiro público têm que ser banidos da política brasileira. Porque é por esse motivo que às vezes a gente vem passando por situações muito complicadas aqui no Brasil. Né? A questão da educação no Brasil não é boa, saúde. A gente viu aí que se o Brasil tivesse um sistema de saúde melhorzinho um pouquinho, né? Deus do governo, porque quem arrebentou com a saúde brasileira foi o governo do PT. Todos nós sabemos, o governo do Lula e da Dilma acabou com a saúde do Brasil. Aí quando chegou essa pandemia aqui, 90% das cidades não tinha nem sequer leitos de UTI. E o povo foi morrendo. Né? Até arrumar essas leitos de UTI para a população, né? Esses hospitais de campanha e tudo, já tinha morrido muita gente. Mas fiquem atentos. No dia 2 de outubro, vamos votar em pessoas, em candidatos, né? Pré-candidatos honestos, ficha limpa, e banir da política brasileira esses larápios do dinheiro público, esses corruptos. E com certeza, se a gente fizer isso, nós vamos ter um país próspero, um país totalmente levado para o bem-estar da população. Porque nós temos, eu acredito, né, que a gente tem o mais importante, que é Deus. O Brasil é um país abençoado por Deus, porque se fosse um país comunista, esses países que governantes não acreditam em Deus, você pode ter certeza que nós aqui estaríamos, às vezes, numa situação pior do que na Venezuela. Mas Deus está do nosso lado, esse aqui é o mais importante. Agora nós temos que fazer a nossa parte, tirar esses políticos larápios do poder e votar em candidatos ficha limpa. Vamos fazer isso, que com certeza nós vamos ter um país de primeiro mundo rapidamente, muito rápido. Vamos votar em candidato ficha limpa. Eu sou o Carlitos Delfino, do Vale Notícias. Um abraço e até às 19 horas, falando mais uma vez sobre os candidatos ficha limpa e candidatos ficha suja. E mais uma vez te pedindo, em 2022, dia 2 de outubro de 2022, vote em candidato ficha limpa. E vamos banir os candidatos ficha suja, ou seja, os larápios que estão governando esse país. Vamos banir esses elementos da política. Um abraço e até às 19 horas.